Relacionamento à distância. Funciona? Dá pra dar certo isso? Ou será que é só uma tentativa falha das pessoas manterem uma relação que sem proximidade não tem como funcionar? A gente acha que relacionamento, para acontecer, principalmente relacionamento amoroso, a gente precisa estar perto. E é muito bom estar perto, mas existem situações na nossa vida onde a gente não pode estar perto. E uma dúvida não só minha, mas eu sei que de muitas pessoas é: se dá certo, como? É nesse vídeo que eu vou contar para vocês. Oi, eu sou o Evandro, eu tô aqui no YouTube gravando um vídeo todos os dias por 90 dias, porque eu me propus um desafio de gravar esses vídeos para melhorar a minha comunicação, a minha exposição, porque eu tinha um grande problema de me expor aqui nas redes sociais. E desde que eu comecei esse desafio, muitas coisas têm mudado em mim, principalmente a minha capacidade de me comunicar com a câmera, imaginar que tem outras pessoas me ouvindo, então falar de uma forma mais natural. Ainda estou descobrindo bastante coisa, mas hoje a gente já está no vídeo 60 e alguma coisa, que eu nunca me lembro, e eu sinto que já está muito melhor do que no começo. Então, se você está curioso para saber como funciona esse desafio, se você está curioso para ver o progresso acontecendo, eu te sugiro a clicar em algum lugar aqui que eu vou colocar a sugestão da playlist, ou espera até o final e aí você vai conseguir ver a playlist também, você vai conseguir ver todos os vídeos dessa série de 90 dias. Alguns são interessantes, outros nem tanto, mas a ideia aqui não é sobre ganhar muito público, não é sobre ganhar muitos inscritos, e sim melhorar a minha capacidade de comunicação e quebrar com essas ideias de que se expor é algo ruim, e dessa forma melhorar o meu trabalho. Mas vamos lá, você clicou aqui nesse vídeo para saber uma resposta bem direta sobre a questão de relacionamento à distância. Bom, eu vou começar então contando um pouco da minha história, e sim, eu passei por um relacionamento à distância que deu muito certo. Afinal de contas, eu e minha parceira Isa, nós estamos juntos até hoje, e a gente hoje mora junto, mas não foi bem assim no passado. Então eu vou contar para vocês qual era o meu histórico de relacionamentos do passado, qual foi a minha primeira conexão, qual foi a minha primeira ideia sobre um relacionamento à distância, por que ele teve que acontecer e como é que de fato a gente fez dar certo isso. Então, bom, eu era um rapaz jovem, lá para os meus 23 anos de idade, tinha namorado poucas vezes, nunca fui um cara de ter muitos relacionamentos, nunca fui o pegador, nunca fui esse cara, nunca me fez falta, nunca tive problema com isso. E eu acreditava muito que a gente não precisava passar por muitas experiências amorosas até achar a pessoa certa pra gente. Então eu tive meus relacionamentos e chegou um tempo onde eu cansei de procurar tantos. Chegou um momento onde eu cansei de procurar, e aí eu sou uma pessoa de muita fé, falei com Deus, falei: pai, traz a pessoa aí, porque eu não quero ficar me desgastando em relações e conhecendo gente que não vale a pena para minha vida. Então, o que aconteceu foi que em um trabalho, na época eu trabalhava com cinema, como diretor de fotografia, eu estava gravando um filme e conheci a Isa. Ela estava trabalhando na parte de produção, a gente se conheceu, rolou uma química muito boa, a gente conversava muito bem, os nossos papos se encaixavam, e aí a gente começou a sair, e óbvio, tinha muitas diferenças ali entre nós, as culturas familiares eram diferentes, os costumes, os jeitos, tinham muitas coisas diferentes, mas a gente sempre achava coisas importantes em comum, eu e nela. E isso fez com que a gente quisesse se aproximar mais, então nós viajamos juntos, nós saímos para lugares juntos, tivemos os nossos encontros e a gente foi se conhecendo de forma mais profunda. Bastante conversa desde o princípio e foi engraçado que a nossa forma de conversar ela foi mudando. Então, antes a gente conversava muito por áudio, a gente nunca conversou muito por texto. A gente gostava muito de conversar por áudio porque ela entendia o meu humor, eu entendi o humor dela pela fala. Então, às vezes,
puta, a gente trocava mensagens às vezes de 10 minutos, 15 minutos, e esse é o nosso jeito da gente conversar. Por quê? Porque desde o começo a gente passou por uma situação de relacionamento à distância. Porque eu morava em São Paulo e ela morava em Sorocaba, que era uma cidade mais ou menos a 2 horas e meia de distância de carro de São Paulo. Ou seja, a gente não podia estar sempre junto. Mas como ela sempre estava vindo em São Paulo, a gente sempre achava uma forma de ficar juntos. Mas o relacionamento à distância sempre teve ali, desde o começo. E aí, a gente começou a namorar, depois de mais ou menos uns 3 meses, por aí. Ela me falou assim que queria ir para a Itália para tirar a cidadania dela. E eu no começo fiquei meio assim, poxa, mas a gente tá namorando, mas depois eu entendi que eu teria que apoiá-la, porque é importante eu apoiar nisso, é uma vontade dela, eu não poderia simplesmente dizer que ela não poderia ir por conta da nossa relação. Então eu falei, vai, e a gente vai achar um jeito disso dar certo. E ela veio pra cá, e a gente ficou se relacionando por mais ou menos uns 6 meses à distância, a gente fazendo a mínima ideia se ia dar certo, mas a gente estava investindo, então continuávamos conversando, dando apoio um para o outro, até que depois de 6 meses eu decidi que eu queria reencontrá-la, então eu arrumei minhas malinhas e dei um jeito de, depois de um ano distante, de vir para a Europa também. E eu fui para Portugal para iniciar também o meu processo. E a gente sempre conversando muito, muito, muito sobre tudo, sobre sentimentos, sobre sexualidade, sobre espiritualidade, sobre problemas internos, sobre descobertas interiores, sobre trabalho, tudo que vocês podem imaginar a gente conversava. E sobre esse conversar de tudo é que a gente conhecia partes mais profundas, e conhecer partes mais profundas de uma outra pessoa faz com que a gente se conecte com ela. E essa conexão é que mantém a relação, isso para todas as relações. Então a gente manteve essas conversas profundas, sentimentais, e aí a gente aos poucos foi adicionando uma ligação, a gente adicionava também ligação de vídeo para a gente poder se ver, mas no começo era tudo muito estranho essas ligações, e aí depois de um tempo ficou muito mais natural conversar por vídeo, conversar por ligação, e os áudios começaram a diminuir, a gente se via mais, a gente se ouvia mais, com um pequeno delay, mas a gente sempre estava presente dessa forma. E depois de muitos desafios na nossa relação, na nossa vida, nas nossas mudanças de região, mudanças que acabam acontecendo internamente também, a gente finalmente, depois de 1 ano e meio, se eu não me engano, se eu não me esqueci bem, a gente conseguiu morar juntos. E como é que foi? Foi complicado. No primeiro momento, não era tudo mil maravilhas, porque a gente nunca tinha morado juntos. E antes era muito assim, eu ficava no meu canto, ela estava no canto dela, qualquer coisa que acontecia, ela podia voltar para casa dela, se ela, de repente, se a gente não tivesse batendo um papo muito bom, a gente nunca foi de brigar, mas se alguma coisa tivesse desincronizado ali, ela podia ir para o canto dela, eu podia para o nosso canto, a gente respirava e pronto. Mas quando a gente decidiu morar junto, as coisas foram diferentes. Então a gente iniciou um outro processo para começar a fazer essa relação que durante a maior parte do tempo foi à distância, acontecer agora fisicamente ali um do lado do outro. Então, de forma muito direta, sim, você consegue sim ter uma relação à distância. Só que ela não pode ser para sempre. Ela precisa ter um prazo para acabar. Porque se ela for para sempre, você acaba se acostumando com a ideia da distância e você, depois quando junta, fica muito estranho. E aí você acaba ligando na tua cabeça que você conhece aquela pessoa, mas você quer ter ela de longe. E foi isso que aconteceu um pouco com a gente também. Porque no primeiro momento, por mais que a gente queria estar muito próximo um do outro, era esquisito, porque a gente não estava acostumado. E levou esse tempo para a gente se acostumar. A gente estava mais acostumado a estar um com o outro distante. Então, ela conheceu uma forma minha, o meu jeito distante. Ou seja, era o que eu queria mostrar para ela e era o que ela queria me mostrar. E quando a gente mora um com o outro é muito diferente, porque no começo pode até que a gente faça
No começo pode até ser que a gente faça um pouco de esforço para mostrar as melhores partes que a gente quer. Mas depois de um tempo a gente acaba mostrando quem nós somos. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa natural. Mas no primeiro momento pode ser estranho até para nós que estamos mostrando e para outra pessoa que nunca viu aquela parte, porque está acostumado sempre a ver uma forma que você decidiu mostrar à distância. Então é possível, é possível. Tem os seus desafios? Com certeza, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. E para quem que é o relacionamento à distância? Eu costumo dizer que não é para todos. Porque se você for uma pessoa impaciente, relacionamento não é, a distância não é para você. Se você for uma pessoa que tem a necessidade do contato físico, e aí eu posso falar de sexo, de beijo, de qualquer outra coisa, e você não consegue prorrogar isso mais para frente no seu futuro, também é um problema para você. Agora, se você consegue, por uma conversa, pelo amor ali, ter a paciência de esperar essa pessoa, de esperar o momento para vocês estarem juntos, vai dar muito certo. Mas é claro, acima de tudo, conversa para entender se os dois querem isso. Muita conversa para entender que não é por uma discussão, não é por algo que não está dando certo naquele momento que a relação precisa acabar. Não é porque os dois estão tristes por um longo período de tempo que precisa acabar. Às vezes só falta uma conversa difícil. Às vezes só falta os dois expressarem as suas necessidades, os seus desejos, serem transparentes e verdadeiros com o que estão sentindo. Não adianta ficar mentindo, falando que está tudo bem, porque isso nunca ajudou na nossa relação e isso não ajuda em nenhuma relação. A gente precisa ser franco com amor, dizer aquilo que a gente está sentindo, para que o outro conheça também o que está acontecendo com a gente naquele momento. Então, é possível, mas exige muita resiliência, paciência e maturidade para manter uma relação à distância. E nós ficamos durante todo esse tempo nos relacionando, e a pergunta que eu acho que as pessoas mais fazem para a gente é, são duas, na verdade. Como é que vocês fazem com a questão do sexo? E a outra é, vocês já pensaram em terminar? Tipo, acontecer alguma coisa que vocês pensaram em terminar? Poxa, a questão de terminar, é óbvio que a gente pensa. Quando alguma coisa machuca a gente, quando a gente de repente escuta algo que a gente não quer ouvir, a distância e não tá tudo junto ali, como um casal mesmo, na mesma casa, incentiva, ajuda muito mais a tornar essa separação um pouco mais fácil. Por quê? Porque os dois não estão juntos fisicamente. Então, se parar de falar, pronto, tá resolvido, acabou, deixa eu viver minha vida, deixa ela viver a dela e pronto. Só que se a gente acredita naquela relação e tem certeza que ali tem um futuro muito bonito entre as duas pessoas, a gente tem que entender que esses momentos vão vir, mas a gente precisa manter a calma. Precisa respirar. E às vezes precisa de um espaço. Não significa que esse espaço seja simplesmente para uma separação. Às vezes é importante que as duas pessoas, de repente, fiquem um período sozinhas para se reconhecerem naquele novo espaço, sem a presença uma da outra. Mas geralmente esse momento, quando as duas pessoas se amam, é onde elas realmente percebem que a falta do outro é muito grande. E não é que elas não se sentem completas, é porque é muito bom estar com o outro. Então são coisas diferentes. Existem momentos também de carência na relação, quando você está distante, principalmente se você foi para um lugar e você não conhece ninguém, você está sozinho. É bom você ter uma pessoa do seu lado para dar apoio, para poder conversar, para você não se sentir 100% isolado do mundo ou das pessoas que você ainda não conhece. Mas se você já tem todas essas coisas e ainda assim você gosta de estar na presença, em contato, conversando com a outra pessoa, existe algo a mais aí. Algo a mais que essa relação quer dizer para você que vale a pena viver essa relação ou esperar essa relação tomar um outro rumo. Mas eu repito, é importante tudo ter um prazo, porque se não tem prazo, o coração ele não sabe como isso vai continuar. E esse prazo ele pode depender de muitas coisas. Pode depender de se você vai conseguir encontrar outra pessoa, se a pessoa vai voltar, se é um período de escola, se é um período de estudo, se é um período de mudança mesmo, de ir para um outro canto. E
e entender que não funciona muito bem você ir para uma relação, iniciar uma relação à distância, ou mudar o teu status de relação para uma relação à distância, ou às vezes tem pessoas que de fato iniciam uma relação à distância, né, e depois de muito tempo é que vão se encontrarem. No meu caso, eu conheci a Isa presencialmente em São Paulo, depois a gente iniciou um processo de relacionamento à distância e depois a gente se uniu de novo. Tem pessoas que já começam a namorar à distância e depois de muito tempo vão lá e se juntam. Mas é sempre importante ter um prazo, porque a relação à distância, ela é uma bengala, ela é um apoio, ela é uma pequena estrutura da relação. Mas para uma relação de fato constituir uma família, digamos assim, é claro que a gente abre espaço aqui para conversar sobre isso de uma forma talvez até um pouco mais aberta, né? Pô, pilotos de avião, né, aeromoças, como é que essas pessoas fazem para ter uma família? Eu não vou nem entrar nessa discussão, mas é possível, claro que é possível. Mas para o que eu queria, eu sentia que era importante, e para a minha necessidade, para o que eu queria estar perto da Isa. Então não fazia sentido manter uma relação à distância por muito tempo. Por isso que eu tive o plano de vir para cá. Porque eu amava ela, amo ela, então fazia muito sentido estar aqui. Muita conversa. E a questão do sexo? Poxa, o sexo é uma coisa muito individual, muito individual. Talvez um outro vídeo para falar sobre isso, mas basicamente tudo na conversa vocês resolvem. Então, é claro que aqui é uma coisa até polêmica, porque eu nunca falei disso nas redes sociais. Nunca falei sobre sexo nas redes sociais, então até para mim é um pouco constrangedor estar falando isso. E eu não vou falar nada pessoal aqui, porque eu não me sinto à vontade falando isso, mas é importante na conversa entender quais são as necessidades dos outros. Então, às vezes, entender outras formas de ter a sexualidade, mesmo na relação à distância, entender se por uma conversa um pouco mais íntima, com uma fala um pouco mais sedutora, com uma jogada, uma ginga, uma coisa um pouco mais calente, mais quente, pode ser que ajude a manter essa parte da sexualidade também ativa numa relação à distância. Então, vale a pena ir estudar em outras fontes. Aqui eu ainda não me sinto bem para falar sobre isso, mas vale a pena estudar como manter a sexualidade ativa num casal que está se relacionando à distância. E sem sombra de dúvidas, isso ajuda muito a manter a união também, porque nós somos seres também sexuais e nós temos a necessidade de se relacionar sexualmente. Então, como é que a gente mantém uma relação sexual com uma pessoa que está distante da gente? Como é que a gente liga faz essa ligação sexual com ela, sendo que ela não está aqui presente para isso acontecer fisicamente? Então, também é uma coisa que existe muito espaço para exploração, coisas divertidas, coisas que podem ser testadas, e tecnologias, existe isso também. Eu fiz pesquisas muito aprofundadas, a Isa também, para a gente entender, porque a nossa intenção era de fato manter a relação. Então a gente não queria fazer as coisas pela metade, a gente queria entender, pô, a situação que a gente tem é essa, uma relação à distância está acontecendo agora. Como é que a gente pode usar desse momento da melhor forma possível enquanto essa for a nossa situação? E aí mais para frente, quando isso mudar, a gente não vai precisar mais disso. Então, nós passamos por diversas etapas da nossa relação à distância, diversos tipos de conversa, de profundidade, de verdade, de choros, de risadas, de angústias, de tristezas, de dor, e tudo isso fez com que a gente se unisse, porque a gente teve história, a gente construiu história juntos. Nós vivemos emoções juntos, mesmo distantes. E isso é importante, porque houve emoção na relação. E é isso, meus amigos, que eu acredito que de fato une as pessoas, é quando existe uma emoção na relação. Se tudo é muito morno, se tudo é muito frio, se tudo é muito cinza, é difícil manter algo. Então até mesmo as crises, até mesmo as conversas que são mais difíceis, que levam a pensamentos às vezes de término, isso também é importante para oscilar a relação e entender onde são os pontos frágeis que precisam ser reforçados,
Onde são as conversas que trazem muito desconforto, que precisam ser debatidas? É importante também trazer o desconforto para a relação, porque a partir dele a gente evolui. Ou seja, existe muito espaço de evolução dentro de uma relação à distância. E eu acho que é um belo terreno aí para as pessoas começarem também, se esse for a necessidade, se essa for a necessidade das pessoas. Não dá para cobrir tudo sobre esse tópico relação à distância, porque é uma coisa muito complexa, muito vasta, dá pra gente ramificar para muitas outras coisas, mas é isso, se você tem alguma dúvida em específico, eu posso fazer um outro vídeo mais pra frente para responder dúvidas que as pessoas talvez tenham sobre relações à distância, porque eu posso dizer que eu tenho experiência nisso. Quem sabe, dependendo da questão, eu posso trazer até a Isa para a gente conversar. É interessante também ter a visão dela, né, a visão feminina sobre essas questões. Ela vai ter um ponto de vista muito único também da nossa relação, que ela também pode trazer. Mas se você tem dúvidas, perguntas, se você tem questionamentos, que eu falei dúvidas, perguntas e questionamentos, mas é tudo a mesma coisa. Você pode comentar aqui embaixo e, de repente, se tiver muitas perguntas, eu faço um vídeo específico só respondendo essas perguntas. Ia ser bem legal se isso acontecesse. Ia ser bem legal. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Acho que eu cobri uma parte importante, respondi a sua pergunta, que sim, é possível, mas exige de fato muita conversa, principalmente. Acho que o pilar principal é comunicação o tempo todo, e comunicação honesta, comunicação sincera. Isso é a coisa mais importante. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido, te trouxe algo que te ajudou, eu vou pedir para vocês curtir esse vídeo aqui, se inscreva no canal para dar um apoio. Eu sei que eu falei que o foco desse desafio de 90 dias não é trazer um público, não é aumentar o meu público, mas é óbvio que se você está gostando do conteúdo, para mim é uma felicidade imensa se você decidir me apoiar, se inscrevendo nesse canal. E é isso, vejo vocês amanhã. Falou!